Dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. O tema desse ano é o seguinte: saúde mental, cuidar e ser cuidado com respeito e dignidade. Foi nos anos de chumbo que o Brasil sofreu com um sistema opressor, onde pessoas foram perseguidas e internadas em hospitais psiquiátricos. Esse meio de institucionalização tirava a oportunidade e a liberdade de seres humanos, onde esses eram maltratados, violentados, abusados e muitas vezes vinham a óbito nesses hospitais por falta de higiene, por falta de preparo daqueles profissionais que estavam ali. Muitos eram drogados, dopados, violentados e iam realmente a óbito por um sistema opressor, onde familiares não podiam ir nesses hospitais psiquiátricos visitar. Um sistema que perseguiu os opositores políticos e outras classes sociais que eram consideradas indesejáveis na sociedade. Então, a luta manicomial é uma luta também antirracista, anticapacitista, é uma luta popular, é uma luta que nos faz refletir sobre a ditadura militar. Nós sabemos que no período da ditadura militar foi um período marcado por opressão, por violências e por exclusão. Então, com a reforma psiquiátrica, nós viemos a ter vários ganhos e lutar, sim, cada vez mais contra os abusos, as exclusões e a repressão e opressão daqueles que estão no poder. É uma data marcada para refletir sobre a importância de olhar o ser humano, não como objeto ou como um pedaço de carne que ali é institucionalizado. É mais um corpo em cima de uma cama, sendo drogado, dopado, sem direitos a falar, viver e sobreviver. Então, assim, ainda enfrentamos o retrocesso diante da causa econômica, né? Verba que deveria fortalecer o RAPS, né? Que o RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. Essa rede, ela muitas vezes passa por dificuldades financeiras, pois continua financiando instituições e comunidades terapêuticas, né, com os serviços ainda precários, mesmo no século XXI, que estamos aqui, né, nós estamos ainda vivendo esse retrocesso, onde há essa questão da rede de atenção psicossocial, que precisa do apoio, mas por questões políticas, econômicas, ela enfrenta ainda muitas dificuldades para se manter. E ainda vemos alguns casos, sim, de violências e de abusos. Nesse sentido, nós temos os CAPs, né? Temos as rodas de conversas, os CAPs, as ONGs, a economia solidária, que fortalece essa luta contínua, essa luta antimanicomial. Com a reforma psiquiátrica, tivemos muitos ganhos. Muitos ganhos tivemos, sim, mas infelizmente ainda existe alguns retrocessos, alguns resquícios devido a algumas comunidades terapêuticas que ainda adotam um sistema retrógrado, um sistema opressor, um sistema que tira a liberdade do indivíduo. Então, cuidar e ser cuidado é um olhar humanizado com esse indivíduo, é um olhar atento, é um olhar sensível
aquele sujeito que está ali, naquela condição como ser humano, não como mais um corpo institucionalizado. Então, essa data fica aqui como uma data mesmo para reflexão, uma data para levantar bandeira e dizer que os seres humanos são seres de direito. Assim já está na nossa Constituição. E para fazer isso valer, é preciso que os indivíduos tenham consciência do seu papel diante da sociedade e levante bandeira para defender aqueles que são indesejáveis ao olhar do opressor. É preciso ter um olhar sensível àqueles que institucionaliza ou que tenta institucionalizar, né, um sujeito que se encontra em vulnerabilidade, um ser humano que está em vulnerabilidade. Então, que essa data sirva como reflexão sobre todo parâmetro, né? Todo esse contexto histórico que vivemos no período da ditadura militar e que não iremos permitir que isso venha acontecer de novo. Retrocesso jamais. Então, essa é uma data para lembrar que ditadura nunca mais, retrocesso jamais. A luta manicomial continua, a luta antimanicomial continua. E o 18 de maio está aqui para isso. Estamos nos apoiando, dando as mãos para abraçar e ajudar e lembrar dessa data importante.